Graça e paz a todos aí que seguem o nosso canal Resposta às Heresias. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto interessantíssimo que tem a tendência agora no meio do povo cristão, infelizmente, né, que são chamados os desigrejados. Quem são esses desigrejados? São pessoas que se desiludiram com o evangelho, ou com alguma igreja, ou com algum líder, ou tiveram alguma decepção, e hoje se lançam contra todo tipo de instituição religiosa, né? São os revoltados, rebelados, desviados, alguns com alguns motivos até razoáveis, outros não é, com motivos banais, e eles atacam muito nas redes sociais, né, quem faz parte de alguma instituição religiosa, de alguma igreja, e são os inimigos do dízimo, são os inimigos da organização dentro da igreja, são pessoas que se acham os donos da verdade e estão por aí disseminando suas ideias absurdas. E a gente precisa estar a par dessas coisas como cristão que somos e defensores da palavra de Deus, né? Algumas razões porque existem desigrejados, rebelados e desviados, né? Tem aqui anotado algumas razões. A primeira razão, porque existem essas pessoas, porque essas pessoas estão dessa maneira. Primeiro, a maioria nunca experimentaram a salvação em Cristo, nunca nasceram de novo, né? A maioria nem acredita que existe certeza de salvação, eles não têm certeza de nada. Quando a Bíblia diz que Cristo nos dá a certeza, ele disse, eu vos dou a vida eterna. Então, são pessoas que entraram na igreja, que conheceram o Evangelho, porém não desfrutaram da certeza, da segurança do novo nascimento, da salvação, da regeneração em Cristo. Segundo lugar, eles se iludiram, né, com um evangelho falsificado, talvez em alguma igreja sem seriedade, e se desigrejaram com essa desilusão. E muitas vezes, às vezes, o erro não estava nem na igreja, estava neles mesmos que estavam dentro da igreja. Então, é um segundo ponto muito importante para a gente conhecer essas razões, porque existem essas pessoas. Terceiro ponto, se decepcionaram com alguma situação dentro da igreja, com algum líder, não é, algum membro, e se esqueceram que a igreja é composta de pessoas falhas, de pessoas que estão ali lutando, batalhando, né, e outras que entram ali como joio, na verdade. E esses desigrejados hoje se desiludiram com essas pessoas, ou com algum líder, ou um falso líder, e hoje estão desigrejados e estão atacando as instituições religiosas. Outra razão também, estavam na igreja muitas vezes essas pessoas por outro interesse e não por causa de Cristo. Cristo não era seu alvo, Cristo não era sua razão de viver. Estavam na igreja, porém o seu alvo não era Cristo. Apesar que alguns realmente entraram, não é, procurando salvação, e outros entraram com outros interesses. E isso é terrível. E hoje estão desigrejados. Outros que são mestres de si mesmos, né? São pessoas que acham que já sabem porque estudaram pouco, nunca cursaram um seminário, nunca leram uma teologia bíblica, um manual de teologia, um comentário bíblico, nunca leram a Bíblia toda, na verdade. Se acham teólogos, né, fazem suas interpretações aleijadas, seguem outros que no mesmo caminho, né, eles pegam e Maria vai com as outras e pegam esses textos isolados, alejados, com exegese, com hermenêutica totalmente fora do contexto, e estão achando que já sabem de tudo. E combatem, né, lançam suas, vamos dizer assim, ideias contra as instituições religiosas e contra aqueles que frequentam alguma igreja, mas são mestres em si mesmo, como disse Paulo, né, e não são honestos na interpretação bíblica. Outra coisa interessante também dos desigrejados é que eles só sabem apontar os erros dos outros, maus exemplos das igrejas, né, e falsos líderes que estão aí dando escândalo. Isso aí é uma verdade. Jesus falou que os escândalos viriam, então eles procuram, né, eles fazem vamos dizer assim, um ajuntamento das falhas que existem nas igrejas, que existe na liderança, e começam a jogar nas redes sociais como se tudo, né, ou generalizasse que todas as igrejas são falsas, que todos os líderes, todos os pastores não valem nada, né, que são pastores e chamam de cães gulosos, chamam de tanta coisa ruim, não é? E bombardeiam mesmo a igreja e deixam a igreja lá embaixo, pegam os maus exemplos, mas eles não sabem ver os bons exemplos. Não é como na política, né? Tem os maus exemplos, são muitos, mas tem também os bons exemplos. Na igreja, no evangelho, é isso também. A igreja ela tem feito diferencial em muitas vidas, né? Muitos
Eu sei que existem evangelhos aí que são evangelhos mercantilistas, que mercantilizam a fé, mas a igreja em si, a igreja séria, ela prega um evangelho que é transformador, que é libertador. E a igreja na obra social é tremendo também. Então, são pessoas que só sabem apontar os erros da igreja, não vê o lado bom, o lado maravilhoso que existe, né, no evangelho, né? São pessoas também que são antissociais, né? Essa é uma razão muito forte também porque existe desigrejados, pessoas que não têm facilidade de se comunicar, de estar em grupo, em família, né? Porque a igreja é uma família espiritual, uma família cristã. E outra coisa, eles são antissociais, são desigrejados porque não querem que as pessoas conheçam que realmente eles são. Porque na igreja a gente começa a conhecer, né, uns aos outros, e às vezes a gente vai suportando, conhecendo o caráter de um, o caráter de outro. Às vezes tem intriga, às vezes tem, né, desavença, mas às vezes a gente vai se conhecendo, a gente vai se perdoando, como disse Paulo, a gente vai, não é, ajudando um ao outro, o fraco, né, é levantado pelo forte, e aí por diante. Mas as pessoas desigrejadas realmente, elas muitas vezes, não é, são pessoas antissociais, porque às vezes não querem que se conheça quem realmente elas são. Outra coisa interessante também desigrejadas é que nunca largaram seus vícios e seus pecados. Né? São pessoas que não querem frequentar a igreja, não querem nada com o evangelho, não querem nada sério, porque querem continuar com seu estilo de vida de todo jeito, né? De todo jeito. Porque quando você está na igreja, você vai receber regras, você vai receber, né, vamos dizer assim, admoestações, vai receber aconselhamento. Né? Então essas pessoas são desigrejadas muitas vezes, ou estão desigrejadas porque querem continuar com seus vícios, não tem conta a prestar com ninguém. E aí vem a outra razão que é quase semelhante a essa. Eles não gostam de ser liderados, né? Não gostam de estar sob submissão, não querem viver debaixo de regras, de leis, diz que são leis de homens, são leis, julgos de homens. Eu sei que há igrejas realmente que colocam julgos de homens, né, na vida de algumas pessoas. Isso é fato. O farisaísmo já fazia isso no tempo de Jesus. Mas toda organização, toda igreja, e a Bíblia, ela é cheia de regras, ela é cheia de admoestações, não para a nossa prisão, mas para o nosso bem. Deus sabe porque Ele coloca limites no homem, regras no homem. Então, essas pessoas são desigrejadas, eles não querem estar submissos, não querem ter uma liderança sobre ele, né? Porque acham que não precisam, não querem ter compromisso, não querem ter responsabilidades, nem com Deus, nem com o próximo, nem com a igreja, nem com o seu bom testemunho. Por isso que são desigrejados, né? E outra razão muito forte também é que essas pessoas que estão desigrejadas hoje estão aí perambulando, chicoteando a igreja, chicoteando os pastores, chicoteando as coisas que o cristianismo conquistou durante séculos, porque são pessoas que não sabem perdoar. Às vezes sofreram alguma, como eu já falei, alguma situação, né, foram machucados e não sabem perdoar, guardam mágoa no coração, né, guardam um orgulho terrível e não querem voltar para a igreja, né, não querem se humilhar diante de Deus, pedir perdão, receber perdão, liberar perdão, para continuar vivendo a vida cristã em família, na igreja. Então, essa aqui é algumas razões, irmãos, de existirem desigrejados. E há outras e outras e outras razões, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse movimento, né? E você vai se iludindo, né, e vai achando que a igreja é uma farsa, vai achando que o que você provou, o que você sentiu, não era nada, que não precisa mais disso, não precisa, às vezes, nem de Deus, né? Então, isso é terrível. E eu digo aqui a alguns desigrejados que estejam aí vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, voltem primeiramente para Deus, né? Volte para uma igreja séria, né? Eu sei que existem pessoas que conhecem a Bíblia, então você tem que procurar uma igreja que realmente pregue a Bíblia, pregue a palavra de Deus, né? E tem muitas por aí, principalmente as pequenas igrejas, né, que estão aí, as igrejas tradicionais, as igrejas que são fundamentalistas, que guardam e preservam os princípios bíblicos. Então, que Deus abençoe sua vida, né, e que vamos congregar, porque a igreja é uma família. Vou estar depois colocando aqui um vídeo muito interessante também, uma resposta aí a algumas pessoas, as vantagens de ser um igrejado, as vantagens de pertencer a uma igreja. E temos muitas vantagens, não é? Então espere aí o próximo vídeo, em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal, e também nós temos uma página lá no nosso Facebook, quem quiser acompanhar, né?
Tá lá, estou sempre lançando, combatendo as heresias e enganos religiosos. Eu vou estar colocando na descrição aí o link aí para vocês acompanharem. E lá tem muitos textos, lá nós temos muitas coisas que falam sobre testemunho de Jeová, Adventismo do sétimo dia, desigrejados, Espiritismo, a Trindade, a divindade de Cristo, a personalidade do Espírito Santo, doutrinas básicas, doutrinas fundamentais que a gente precisa ter base para não cair nas ilusões aí das heresias. Amém? Que Deus abençoe vocês em o nome do Senhor Jesus.